Que vocês ainda estão em pé, feche seus olhos. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. A campanha é de oração e o Senhor nos ensina a orar sem cessar. Nunca poderemos dizer que oramos demais, não é verdade? Pai, na tua presença, Senhor, esse culto foi iniciado, Senhor amado, e até agora o Senhor tem muito falado aos nossos corações. Certo é que o Senhor habita, Senhor amado, e mora, Senhor amado, junto a nós, dentro de nós. És bem-vindo, Espírito Santo de Deus, tem-vos liberdade, ó Pai amado, para trabalhar em cada coração, Senhor, para trabalhar ao meu coração, ó Deus amado. Perdoa as falhas, ausências, nossos pecados, Senhor amado, nos perdoa, Papai amado, pois verdadeiramente, assim como nós louvamos, nunca saberemos o tamanho, o preço dos nossos pecados naquela cruz, mas louvado e bendito seja para todo sempre que o Senhor nos amou de forma diferenciada, aonde ninguém nessa terra haveria de ter capacidade. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Senhor, por esse momento na tua santa presença. Fala grandiosamente aos nossos corações, trata com cada um conforme a boa, perfeita e agradável medida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Pode deixar a Bíblia aberta em Lucas 1. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre Zacarias e Isabel. Amém. Glória a Deus. Certo é, em meio a muitos que passam aqui, que cada um de nós tem um jeito de falar, cada um de nós tem uma forma de se expressar, um mais intenso, outro menos, outro com mais empolgação, às vezes com menos. Conversava até um pouquinho com o pastor Paulo sobre isso, né? Tem dia que chegamos aqui, mas pela graça e a misericórdia de Deus, porque somos homens também, né? De Deus, mas homens, então temos os dias bons, os dias ruins, mas certo é, aleluia, glória a Deus, seja o jeito, seja a forma, seja a língua, seja o credo, seja qual for a situação, aleluia, glória a Deus, a Bíblia, a palavra de Deus descreve que para o nome de Jesus todo joelho há de se dobrar. Então seja qual for a forma, mas todo joelho vai se dobrar um dia, porque é a palavra de Deus cuja qual nós estamos na presença, amém? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Esse é o nosso tema, esse é o nosso momento, aleluia, glória a Deus, para estarmos nessa presença. A Bíblia fala, em Lucas 1, do versículo 5 em diante, sobre o anúncio do nascimento de João Batista. Contudo, o foco nosso aqui é o quê? A vida e o momento de Zacarias e sua esposa Isabel. Ao versículo 13, a Bíblia descreve, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Amém? A oração tua foi ouvida. Glória ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Você pode me ajudar e declarar, Deus ouviu a minha oração. Declare isso aí, ajuda eu aqui. Deus ouviu a minha oração. Louvado seja o teu nome, bendito seja para todo sempre. Muitas vezes nós nos damos por abatido perante situações cuja qual os nossos olhos têm por limite. Somente os nossos olhos. Então, olhando a Bíblia, a palavra de Deus, Zacarias e Isabel estavam ali perante nosso Senhor. Um pouquinho antes descreve que ambos eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos. Ou seja, eles tinham uma vida de retidão para com Deus. Amém? Zacarias, um sacerdote ali naquele tempo judeu, foi informado antes de qualquer outro que Deus visitaria pessoalmente aquela terra. Bendito seja esse Deus que trouxe essa revelação a Zacarias.
E graças a essa revelação, Jesus chegou, foi pré-anunciado por João, e hoje nós estamos aqui nessa presença preciosa do Espírito Santo. Zacarias e sua esposa Isabel eram conhecidos por quê? Por sua santidade. Desde já, Deus já trata conosco. Eles eram conhecidos por santidade. Eles eram conhecidos por dedicação. O Rogério antigo era conhecido de uma forma. O Rogério de hoje, obrigatoriamente, tem que ser conhecido de outra forma. Amém? A nossa vida, ela tem sempre um ponto de partida. Quis Deus e me deu a oportunidade de, aos 33 anos, começar essa carreira. Aos 33 anos de idade. Quando eu olho a vida de Zacarias e Isabel, eu lembro um pouquinho sobre a minha vida. Porque muitos jovens hoje têm oportunidade de começar bem antes. Contudo, às vezes desprezam. Eu desprezei. Mas quis Deus trabalhar a partir daí. E bendito seja Ele que deu essa oportunidade para que eu esteja aqui e conheça aquele que foi anunciado a Zacarias, aleluia, glória a Deus, que ele viria a visitar esta terra. Quem visitaria? Jesus Cristo, aleluias. Zacarias e sua esposa, eles eram muito conhecidos por essa dedicação. Sendo assim, eram bem adequados para fazer um trabalho especial para Deus. Contudo, compartilhavam a dor de não ter filhos. Meus queridos, a maior dificuldade, nós oramos e queremos pajar. Oramos e é agora, Senhor, é agora. E não vem. Eu quero já, eu preciso já, e não vem. Acaba desfalecendo, cansando, contudo, pensem aqui a grandeza do momento que eles estavam vivendo. Mas eles compartilhavam de uma dor. Eu não sei vocês, mas quem aqui compartilha de dor nesse dia de hoje? Eu compartilho de dor no dia de hoje. Eu não sei qual é o tamanho da dor de vocês, mas eles tinham uma dor muito grande. Porque era de grande importância naquele tempo a situação do filho. Ter ou não filho era de grande importância. Por quê? Porque na cultura judaica isso significava não ter a bênção de Deus. Às vezes nós, pequenos e falhos, por conta de uma situação que eu estou vivendo, eu minimizo aquele que é maior do que tudo. Eu acabo diminuindo aquele que é grande o suficiente para agir, não no possível, mas no impossível. Aleluia, glória a Deus. A nossa pequenez nos leva a fazer uma situação fácil, numa baita tribulação. Quem já ouviu o termo, né? Tempestade em copo d'água. Nós, somos nós esse. Tempestade em copo d'água. Eu posso vencer. Mas e se estiverem falando? Pega essa situação aqui, Zacarias e Isabel. Zacarias, ele era aquele que tinha por obrigação ter um filho, para que vissem nele o poder de Deus. Era promessa? Sim. Ele orava? Sim. Ela orava? Tenho certeza que sim. Mas já tinha chegado? Não. Mas e a idade? Sim. A idade dela? Sim. Tinha sim uma situação difícil. Como, pois, pode alguém que está ali a trabalho, um sacerdote, não ter filho? Então eu imagino o tamanho da dor que ele compartilhava, porque isso era cultura. Então dentro dele, eu imagino o clamor: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Contudo, os anos foram passando, o tempo vai passando, as situações, ela acaba virando algo que você já vai desfalecendo, você já vai fraquejando, a sua fé vai diminuindo, você vai diminuindo. Aquela fraqueza começa a pegar. Por quê? Porque cremos em Deus, mas na maioria das vezes queremos guerrear
com nossa força. Eita luta, né? É grande a luta, é terrível essa luta, porque essa dor ela castiga nós. Então, significava naquele tempo que ele não tinha a bênção de Deus. Zacarias e Isabel eram já idosos naturalmente, nem podiam mais ter tal bênção. Contudo, um dia, aleluia, glória a Deus, quando ele servia no templo em Jerusalém, Zacarias recebeu uma bênção inesperada. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos, a dor era grande, o clamor já não era fervoroso, porque os anos já estavam passando. Eu vou dizer para vocês aqui nessa noite, aleluia, glória a Deus. Eu não sei quanto tempo, qual é o tamanho da sua situação, mas eu sei que eu oro por uma situação difícil na minha casa, na minha vida. E eu sei que um dia, de forma inesperada, assim como foi na vida de Zacarias, a minha bênção vai chegar, a tua bênção vai chegar, o teu momento vai chegar, a tua hora vai chegar, e vai ser de forma inesperada, aleluia. Glória a Deus. Vai ser assim, ó, pum, chegou. Sabe quando você está mais abatido? Aquele dia que você está mais fraquejando. Você entra sem expectativa. Porque eu tenho certeza que quando ele estava ali, ele já foi sem a esperança. Ele estava deixando a esperança. Ele estava deixando. Nessa vida, cuja qual Deus nos deu, a única coisa que você não pode perder é a esperança. Ainda há tempo, aleluia, glória a Deus. Ainda há tempo, aleluia, glória a Deus. Hoje pode ser o momento, e se não for, glória a Deus. E se for do ano que vem, glória a Deus. E se passar anos, glória a Deus. Aleluias, porque certo é que ela vai chegar de forma inesperada. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque ao Senhor enquanto Ele está perto. Aleluias, glória a Deus. Sabe, ó, pensa aqui, ó. Se você esticar seu braço, você não consegue tocar no seu irmão? Você consegue? Dá um toquinho nele aí, você que está mais perto, você que está mais longe, mas dá um toquinho nele. Sabe o que você acabou de fazer? Sabe o que você acabou de fazer? Eu sou morada do Espírito Santo, vocês entenderam? Você acabou de sentir o toque do Senhor na sua vida. Somos templo, morada do nosso Deus. Aleluias. Se você não perder a esperança, ainda que esteja em dor, pastor, está doendo, glória a Deus. Pastor, eu estou passando uma situação difícil, glória a Deus. O inesperável vai concretizar em bênção na tua casa, na tua família, na tua vida, porque é assim que Deus trabalha em nós. Aleluias. Aleluias. Pode ser que até alguém levante um falso testemunho. Como pode? Aquele irmão anda dizendo todo certinho. Olha o que ele está vivendo. Meus queridos, a salvação, queira entender ou não, ela é individual. No dia do Senhor, não adianta eu segurar na mão de ninguém. Se não for, não vai. Não tem como você levar. Vou levar meu filho, vou levar minha mãe, vou levar minha sogra, vou levar minha família. Não vai. Não vai, porque ela é individual. E se doer? Vai doer. Mas você não vai levar. Isso é uma triste realidade. Contudo, enquanto há fôlego, enquanto há tempo, enquanto está perto, não cesse de clamar a esse Deus. Aleluias! Bendito seja o nome do Senhor. Me lembrei aqui do que eu disse ao batismo da outra ceia, não dessa, do vale de ossos secos. Estava ali um vale de ossos secos. Tinha ali ossos, tinha ali, Deus foi formando e foi formando e foi formando. E eu me recordo que eu disse, não estava enterrado. Não estava enterrado. Meus queridos, Deus fala novamente ao vosso coração, enquanto não estiver enterrado, é tempo ainda do Senhor agir. Enquanto não for sepultado, ainda é tempo do Senhor agir. Aleluia, glória a Deus. Se com dor ou se sem dor, é tempo do Senhor agir. É tempo do Senhor trabalhar em nossas casas, em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus.
Zacarias foi escolhido como sacerdote que entraria no lugar santíssimo. Olha a honra que ele teve. Mas eu imagino também o temor. Como que eu vou entrar no lugar santíssimo? Eu não tenho nem filho. Como que eu pude receber algo desse tamanho se eu não sou digno? Meus queridos, você nunca pode dizer para o Senhor que você não é digno. Você nunca pode dizer ao Senhor que você não tem capacidade. Porque Ele não escolhe capacitado, mas Ele capacita quem Ele escolhe. Ele não chama quem tem potencial, mas Ele dá potencial a todos cuja qual Ele chama. Você está aqui, você tem propósito na vida do Senhor. Eu tenho propósito para com Deus. Aleluias, louvado seja o nome desse Senhor. Ele foi escolhido para entrar no lugar santíssimo, para oferecer incenso a Deus pelo povo. Naquele momento, de repente, sua surpresa e terror, porque eu imagino o temor que ele estava também. Então foi algo que deu medo nele. Zacarias ficou face a face com um anjo. Qual anjo? Gabriel. Não era qualquer anjo não, meus queridos. Gabriel. Ele ficou face a face com um anjo, cuja mensagem era boa, eu diria, demais naquele momento. Era boa demais naquele momento, sobre tudo que ele já teria vivido. Mas as novas sobre a chegada do Salvador foram encobertas, eu diria, por dúvidas sobre o que? A segunda promessa que esbarrava no quê? Na capacidade biológica de Zacarias. Era algo que esbarrava, que ia parar dentro dele a dúvida. Como, pois, o Senhor vai gerar ao ventre um filho, sendo eu já incapaz? A promessa foi tão grande, a bênção foi tão grande. Não é esse o foco, mas bem sabe vocês que ele teve que ficar, calado. O Senhor cerrou até a boca dele e falou, não, você não vai falar até que a bênção se cumpra. Pensa a vontade de dar um glória a Deus, né? Eu não sei vocês, mas é tão gostoso ter um filho, né? Eu falava para minha esposa até um tempo atrás que eu ainda queria ter mais filho ainda. Ela fala, pois não vai. Já tá bom. Mas é uma alegria ter filhos. É uma alegria. Pode dar trabalho, mas é bênção na nossa vida. Pensa ele, a alegria dele, e ele já não podia falar. Ele não podia falar. Por quê? Porque não acreditou no Deus Todo-Poderoso. Meus queridos, eu vou olhar um negócio aqui, aonde foi a ministração do primeiro dia. Zacarias, ele tinha que lembrar disso. Aleluia, glória a Deus. Salmo 91, ao versículo 1, a Bíblia descreve: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aleluia, glória a Deus. Pensa aqui comigo, o Altíssimo, vamos começar aqui, o Altíssimo demonstra, meus queridos, que Ele é maior do que qualquer coisa cuja qual os nossos olhos podem ver e temer nessa terra. Ele, somente Ele é o Altíssimo. Está doendo, irmãos? Você acha que é grande o que você está enfrentando? Lembra, Altíssimo. Olha como o Salmo 91 descreve a esse Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Meus queridos, se você habita no esconderijo do Altíssimo, não tem nada grande que os seus olhos possam contemplar nessa terra que seja maior do que o Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia também, ela continua dizendo sobre o onipotente, ou seja, ela destaca o seu poder para enfrentar e destruir todos os seus inimigos. Esse é o onipotente Deus. Glória ao nome do Senhor. Esse é onipotente. Então, se você está perante o Altíssimo, você está perante o onipotente. Não há potência, não há nada que consiga. Aleluia, glória a Deus. Não chega perto, porque não vai dar. Não tem condição de batalhar. É vitória certa se eu descanso à sombra do Altíssimo. Aleluia, glória a Deus.
Vai ser inesperado, mas vai chegar em nome de Jesus. Vai ser de repente, mas vai chegar em nome de Jesus. Deus está ouvindo o seu clamor, aleluia, glória a Deus. Deus está ouvindo. Pastor, é só isso? O que é isso? É nada, tem mais ainda. A Bíblia destaca também o que? O Senhor. Se nós formos olhar o Senhor, lá no hebraico, Jeová, eu me recordo que Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Shalom, Jeová Rafá, o Deus que cura, Jeová Jirê, o Deus da providência, Jeová Shalom, o Deus de paz. Você quer mais completo do que isso? Ele é o Deus que cura. Quem tem problema de enfermidades aí? Ele é o Deus que cura. Mas é na alma, Ele é o Deus que cura. Você precisa de uma providência do Senhor? Ele é o Deus da providência. A tua vida está sem paz? Ele é o Deus de paz. Eu vou mais além. A Bíblia descreve que Ele é o príncipe da paz. Aleluia, glória a Deus. Ele é o príncipe da paz. Meus queridos, nós temos que entender que aquele que habita nesse esconderijo, a sombra do Onipotente, há de descansar. Não espere Deus calar a tua boca. Não espere Deus barrar você e você não poder contar a bênção. Mas continue confiando. Não use da sua força. Não use daquilo que você tem nas mãos. Mas use do teu joelho. Dobre ele perante o Senhor e clame. Aleluia, glória a Deus. Busque enquanto Ele está perto. Busque enquanto se pode achar. Aleluia, glória a Deus. Essa é a realidade, e Ele vai ouvir o teu clamor, Ele já está ouvindo o teu clamor, aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. E a Bíblia também exalta ali em Salmos e descreve que Ele é o meu Deus, ou seja, Ele expressa a verdade de que Deus torna-se íntimo daquele que o busca. Ah, Deus poderoso, oh Deus glorioso, como é que está a tua intimidade com esse Deus? Como é que está a tua intimidade com esse Deus? Você chora perante esse Deus? Eu choro, estava chorando na hora do louvor já. Eu já estava chorando na hora do louvor, porque eu me recordo de muitas coisas que eu vivi. Eu me recordo de muitas coisas e situações que eu vivi, cuja qual eu me envergonho. Eu me recordo. Mas eu louvo a Deus porque Ele me deu a oportunidade enquanto há tempo, enquanto Ele está perto. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor que deu a nós essa oportunidade. Estamos nós aqui reunidos, estamos reunidos em casa, mas estamos ouvindo, vivendo, aleluia, glória a Deus, esse momento para com Deus. Está frio, mas o fogo do Espírito Santo aquece cada um de nós. As lutas vêm, mas a vitória é certa, porque eu estou no Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Meus irmãos, aquele que vive esperando todo dia o maná, não vai ficar forte, porque o maná é providência de Deus. Mas o Senhor não vai te dar o restante da vida derramando dos céus a providência de Deus, mas Ele vai te dar condições de você colher o leite e o mel. Você entendeu isso, meus queridos? Às vezes a gente quer assim, manda. Não, tem a nossa parte. Tem a nossa parte. Zacarias estava perante esse poder de Deus. Por quê? Por que ele estava? Porque ele era justo perante Deus. Ele tinha confiança. Contudo, os anos são terríveis. Por que os anos são terríveis? Porque eles apagam coisas boas. Eles apagam. Fácil é, e é um dito que muita gente fala, né? Que quem apanha nunca esquece. Não é assim que a turma fala? Todo mundo fala isso. E é uma verdade. Pois eu luto contra o meu eu, porque eu quero guardar as coisas boas e não as ruins. Então, no meu momento de fraqueza, se eu lembrar das boas, eu vou continuar forte. Vocês estão entendendo o mistério de Deus? No seu momento de fraqueza, meus queridos, lembre-se das coisas boas. Você está aqui, você está na presença desse Deus. Se você parar um segundo e dar uma respirada funda,
É o fôlego da vida que ainda está fluindo dentro de você. Ainda há esperança, aleluia, glória a Deus. Ainda há tempo, aleluia, glória a Deus. O Senhor ainda vai te surpreender. O Senhor vai te surpreender. Se for para ser hoje, vai ser. Se for para ser amanhã, o final da campanha, vai ser. Mas se não for, continua dando glória a Deus, que o dia vai chegar, aonde você vai nem esperar, você não vai estar nem pedindo, mas a tua bênção vai chegar, porque o Senhor tem ouvido o seu clamor, aleluia, glória a Deus. O Senhor tem ouvido a sua súplica, aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. A oração de Zacarias aqui em Lucas é interessante de ver, mas ele é mais um, como muitos outros, que ao cumprir a missão, ele some perante a palavra. Meus queridos, olha o mistério que Deus revela aqui nessa noite. Zacarias, daqui para frente, você vê que ele some. E muitos outros, quando Deus cumpriu a missão, também sumiram. Eu estou vendo vocês. Vocês estão vendo eu aqui? É porque a missão de Deus ainda não cumpriu na nossa vida. Você tem uma missão a cumprir com Deus ainda. Aleluia, glória a Deus. Essa parte é importante para nós. O inesperado vai acontecer se você se colocar disponível a cumprir a missão que o Senhor tem na tua vida. Ele não chamou você porque você é capacitado, mas Ele está te capacitando todos os dias para que se cumpra a palavra, cuja qual Ele tem o seu lugar certo já, em nome de Jesus. Meus queridos, é certo que vai acontecer, mas se eu não sumir, é porque ainda tem propósito na minha vida. Se ainda estou aqui, é porque tem propósito na minha vida. E eu digo assim, não pelo Rogério, mas eu digo para que vocês usem disso todos os dias na tua vida. Ainda estou aqui, Senhor, e esperando o inexplicável, porque vai ser inexplicável. Eu não sei o que pode acontecer. Uns dizem para mim, poxa, Rogério, mas você não operou pouco tempo, como é que está essa bagunça aí? Eu falei, eu não sei não, mas eu estou alegre e feliz no Senhor, porque eu descanso nele. Estou descansando no Senhor. Você acha que tem dia que eu não choro? Claro que eu choro. Tem dia que eu não fico desesperado? Claro que eu fico. Mas é no Senhor que eu acho esse descanso. É no Senhor que eu acho o conforto. É somente nele que eu acho o meu descanso. A palavra forte, a situação, ela vem somente do Senhor. Zacarias era conhecido como homem justo. Ele era sacerdote de Deus. Ele foi abordado diretamente por Gabriel. Aleluia, glória a Deus. Ele foi pai de João Batista, ou seja, aquele que haveria de anunciar ao Senhor Jesus. Pensa na grande bênção que ele teve. Pensa quanto ele deu glória quando Deus destravou a boca. Pensa. Agora eu quero que você pense o quanto você vai dar glória quando o inexplicável acontecer na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Sabe, na minha casa, eu podia dizer muitos testemunhos de vitória, mas eu nunca vou esquecer a alegria do meu pai saindo das águas do batismo. Eu nunca vou esquecer a alegria que me foi. Para mim foi a maior vitória na minha vida. Aleluias, ver meu pai saindo. Meu pai é o que pregava contra para mim. Ele via minha avó orando, ele falava, mas é boba. Ele via minha avó saindo no dia de chuva. Ele falava, onde já se viu? A idade dessa saindo para ir para a igreja no dia de chuva. Mas meus olhos puderam contemplar ele saindo, aplaudindo e glorificando o nome do Senhor. O milagre chegou e foi de forma inexplicável. Assim como aconteceu na minha vida, Deus dá a minha autoridade nesse momento para decretar na tua vida. Você vai receber em nome de Jesus o inexplicável, o inesperável vai acontecer na sua família, porque Deus está abrindo as janelas do céu sobre a tua casa, sobre a tua família, e vai acontecer, aleluia, glória a Deus, porque Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Somente Deus é fiel para cumprir.
Somente Ele, meus queridos. Não há dois, não há três, é um só. Somente um Senhor, somente um Senhor. Zacarias, ele só tinha uma fraqueza. Ele cometeu um erro aqui, que foi o quê? Duvidar da promessa. Duvidar da promessa. Meus queridos, única coisa que eu digo para vocês nessa noite, para que nós venhamos a encerrar: não duvide da promessa de Deus. É a única coisa que você tem que guardar para todo sempre. Não duvide da promessa de Deus. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você está servindo ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vai chegar a hora em nome de Jesus. Vai chegar a bênção em nome de Jesus. Por quê? Porque o Senhor tem ouvido a nossa oração. O Senhor Deus ouviu a oração de Zacarias. O Senhor Deus está ouvindo a nossa oração. Creia fervorosamente, aleluia, glória a Deus, por essa totalidade na sua casa, na sua vida. Não desfaleça, não desfaleça, mas espera, descansa no Senhor, aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, poderoso, fiel para cumprir a todo tempo a palavra em nossas vidas. Amém? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, o culto, ele é rápido, mas a nossa vida, ela não vai parar aqui. Contudo, eu faço um convite para vocês a se levantar. Nós vamos clamar por aquilo que você colocou aqui nessa urna agora. Nós vamos clamar por aquilo que está aqui dentro. Há aqui algo que ainda eu não recebi. E eu acredito que muitos também colocaram aqui porque ainda não receberam. Ainda tem algo para vir a receber e aí ele está aqui. Pastor, tem diferença em estar aqui ou aqui? Não, aqui é que é o mais importante, eu diria. Se está no teu coração, não deixa ele se perder com o tempo, não. Guarda, mas não deixa se perder, não. É promessa de Deus? Então, em nome de Jesus, fortaleça ela todos os dias. O que nós ouvimos aqui no início. Assim será a palavra que sair da onde? Da minha boca. Então quem vai decretar? Você. Você vai ter que decretar, é um decreto seu. Sim, sim, não, não. Não é assim que o Senhor nos fala? Então, Pai, em nome de Jesus, é assim que nós oramos, meus queridos, é assim. Ore agora com fervor por aquilo que você tem ao seu coração, por desejo que aconteça. Ainda não aconteceu. Pastor, está demorando anos. Creia, vai chegar de forma inexplicável, mas vai chegar em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Então feche os seus olhos e abra a tua boca. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus amado, perante a tua palavra nós estamos, ó Deus amado. Grande foi o milagre, grande foi a transformação. Contudo, ó Deus amado, houve, Senhor, situações contra, mas fiel é o Senhor que ao final a bênção chegou. E eu creio, ó Deus amado, que perante essa palavra, papai amado, assim como o Senhor ouviu a oração, papai amado, de Zacarias e Isabel, Deus ouviu e assim Ele está ouvindo hoje. O seu ouvido está, Senhor, atento ao nosso clamor e à nossa súplica, ó Deus amado. Bem conhece e sonda, Senhor, o nosso coração, ó Pai. Sabe, Senhor, das nossas fraquezas. Sabe, ó Deus, dos nossos limites, ó Pai amado. Contudo, papai amado, Tu és o Altíssimo. Tu és o Jeová Jiré, o Jeová Rafá, o Jeová Shalom. Tu és o Deus da providência. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que traz paz. Tu és o Senhor dos senhores. Aleluia, glória a Deus. Tu és o que guerreia por nós. Tu és o Deus onipotente. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos ensina, nos fala, Tu és onipotente, Tu és onisciente, Tu és onipresente, Tu és fantasticamente incrível, ó Deus, em todas as coisas, ó Pai. Nada se compara, nada há de se comparar com o Teu tamanho, grandeza, Senhor. E acima de tudo, ao amor maravilhoso, ó Pai amado, cuja qual demonstrou a nós
enviando a Jesus Cristo, ó Deus amado. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Senhor, por nos dar, Senhor, essa oportunidade, ó Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai amado, para que hoje nós estejamos aqui. Pai Santo, Pai Eterno, perante esses pedidos, ó Deus amado, usa, Senhor, de graça e misericórdia, Papai amado. Bem sabes o Senhor, porque sondas o nosso coração. Então, papai, ainda que a nossa boca nesse momento não diga quais são os nossos desejos e sonhos, mas o Senhor já sabe, papai amado. O Senhor já sabe, já está a trabalhar. Eu creio, ó Deus amado. Eu creio, papai amado, que a tua providência está chegando. Contudo, ó Deus amado, nós repreendemos toda ação de discórdia, toda ação de feitiçaria, toda ação, Senhor amado, contra cai por terra, em nome de Jesus, papai amado, que as janelas do céu sejam abertas, papai amado, para que assim, Deus Todo-Poderoso, haja cura em nome de Jesus, haja cura da carne, Senhor amado, seja a enfermidade um câncer, seja a enfermidade qualquer ela que seja, em nome de Jesus, papai amado, derrama cura sobre este povo, derrama cura sobre esse povo, em nome de Jesus. Papai, se for espiritual, se for na alma, em nome de Jesus nós repreendemos, cai por terra toda ação demoníaca, cai por terra toda possessão, em nome de Jesus. Não há poder perante o nome poderoso de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. A nossa parte não é a entrevista, a nossa parte é somente a decretar. Cai por terra, em nome de Jesus. Papai poderoso, se o teu povo aqui, Senhor, tem clamado por uma porta aberta, Senhor amado, em nome de Jesus, ó Pai amado, abre essa porta, prepara o caminho, em nome de Jesus, para que seja bênção, Senhor amado. Se é a salvação, Senhor, na casa, na família, nos familiares, em nome de Jesus, ó Pai amado, guarda mesmo, traz, Senhor, para debaixo de tuas asas, ó Deus, faz como fez conosco, ó Pai amado, nos resgatou e há de resgatar em nome de Jesus, ó Pai amado, Senhor Todo-Poderoso, papai, porque cremos, ó Deus amado, nós clamamos, Senhor amado, e agradecemos grandiosamente, ó Pai amado, por esse tempo precioso na Tua presença, em nome de Jesus, santo e glorioso para todos sempre, amém, amém e amém. Bendito seja o nome do Senhor, aplaudam o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho, nós vamos fazer um clamor pela Noêmia. Quem conhece a Noêmia aí, levanta.